Misericórdia, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos em nome de Jesus. E assim, nós faremos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos os nossos ofensores. Não nos deixes, Pai, cair em novas tentações e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Obrigada, Pai, sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós temos a alegria de contarmos na noite de hoje com o seu Luiz Miller, que vem da cidade de Joinville, do Centro Espírita André Luiz, e ele nos traz o tema: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A palavra é sua, seu Luiz. Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos de volta a esta casa, que sempre nos recebeu com muito carinho, para participarmos nesta noite de mais uma noitada de doutrina espírita, onde estaremos desenvolvendo o tema que foi anunciado: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa expressão foi feita por Jesus e está registrada no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 1 a 12. E também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4. Essa expressão, ela vem nos apresentar, ou Jesus nos apresenta, o enunciado de uma lei, que nós entendemos como lei da reencarnação. Essa lei, ela integra uma lei maior. A lei maior, nós entendemos como sendo a lei de amor. A lei de amor nós vamos encontrar na questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Essa lei de Deus é a lei de amor. E os espíritos de luz responderam que ela está na consciência. E por consciência entendemos como sendo o princípio inteligente, o próprio espírito que todos nós somos. Ou seja, essa lei de amor, ela está impressa por Deus na nossa intimidade. Só que essa lei de amor, ela se compõe de várias sub-leis, ou artigos, ou capítulos, como queiramos entender. Como eu falei, a lei da reencarnação, ela integra a lei de amor. Mas o que mais que a lei de amor integra? Integra a lei de evolução, a lei de causa e efeito, a lei da comunicabilidade dos espíritos. Qualquer tipo de lei que possamos imaginar no universo, ela integra a lei de amor, que, como disseram os espíritos, ela está dentro de cada um de nós. O que isso significa? Entender que essas leis integram a lei de amor. Significa, irmãos, de que a lei de causa e efeito, a lei de evolução, a lei da comunicabilidade dos espíritos, a lei da reencarnação, todas são, vamos usar o termo, recheadas de amor. Elas se processam amoravelmente, sempre com muita misericórdia. Isso é importante que nós entendamos, porque nós vamos buscar, por exemplo, a lei de causa e efeito, que está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. A lei de causa e efeito, o que ela faz? Ela rege as consequências do nosso comportamento, ou seja, ela rege o comportamento. Se o nosso comportamento for bom, por essa lei,
nós vamos ter resultados bons. Mas se o nosso comportamento não for bom, em função dessa lei, também os resultados não serão bons. Mas como é que nós podemos ver amor nisso? Ou seja, nós vemos também um outro aspecto que se chama justiça. A lei de justiça também está dentro da lei de amor. É o que caracteriza a justeza da justiça divina, é dar a cada um segundo suas obras. Então, o produto do nosso comportamento, ele aparece, mas sempre de forma amorosa. Por mais que tenha sido um grande desatino de nossa parte, esse produto que vem como sendo um delito praticado, por exemplo, ele não vem sem amor, ele não vem sem misericórdia, ele não vem para nos castigar. A misericórdia que está junto, esse amor que está junto, que é próprio da lei, é próprio de Deus, está a oportunizar a toda a criatura que tenha, digamos assim, a necessidade de ter essas consequências negativas, por essa mesma negatividade, você se render, buscar a redenção espiritual em função da presença do amor que está naquele processo, naquela situação aparentemente desagradável. Então é importante que nós entendamos. E por sua vez, a reencarnação que Jesus anuncia para Nicodemos, no capítulo que nós citamos, também ela é dotada de amor. É regida também por amor. A lei de evolução é regida por amor. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, está lá a expressão de Jesus. Numa espécie de imperativo. Ele não diz que, se vocês quiserem ser perfeitos, vocês podem ser. Não, está no imperativo. Sede perfeitos. Só que para isso, precisa haver meios para que essa perfeição possa ser alcançada. Daqui não saireis enquanto não pagares até o último ceitil, daqui do planeta, né? Não sairemos sem pagar até o último ceitil. Isso é lei. Isso é lei, então tem que haver meios para que essa lei possa ser cumprida. Até porque nós gostamos da definição de lei quando afirmamos de que lei é uma regra dotada de uma força que garanta a execução, a realização da regra. Não é possível você elaborar uma lei que ela não possa ser cumprida. Então, lei é uma regra, olha só, lei, uma regra dotada de uma força que garanta a realização da regra. Daqui não saireis enquanto não pagar o último ceitil. Isso é a lei. Qual é a força que está garantindo que essa lei possa ser cumprida? Exatamente a pluralidade das existências. Exatamente a reencarnação enunciada no colóquio com Nicodemos. Porque senão, como é que seria a justeza da lei divina? E nós estamos vendo todos os dias saírem do nosso plano para o plano espiritual pessoas que não pagaram até o último ceitil. Ao contrário, desencarnaram no crime. Como é que fica? Então a lei oportuniza, exatamente pela presença do amor, inerente à própria lei, oportuniza que esse espírito que delituou, ele possa retornar, ele possa voltar à arena física, evidentemente num outro corpo, cujo corpo será elaborado por ele. Aí nós já entramos nisso, ao falar isso, no processo da encarnação. Aí nós começamos a distinguir reencarnação de encarnação. Reencarnação é a lei, essa lei divina que, como eu disse, integra a lei de amor. A encarnação é o processo. Jesus não pôde explicar para Nicodemos esse processo, porque na época não se entendia, por exemplo, de genética como se entende hoje.
não tínhamos na época o entendimento, pelo menos Nicodemos não tinha, e Jesus não pôde responder a ele quando ele pergunta para Jesus: mestre, como pode isso fazer-se? Nicodemos estava querendo saber naquela hora como se dá a encarnação, como se dá o retorno do Espírito. Mas não era possível explicar isso. Hoje nós já sabemos que o Espírito que está voltando, Ele próprio coordena, Ele próprio dirige, Ele próprio é o mestre, vamos assim dizer, da formação do novo corpo. Que por sua vez vai receber a formatação orientada pelo perispírito. Cujo perispírito, dependendo das marcas negativas que tiverem, transferirá para o corpo físico as respectivas marcas. Para quê? Para puni-lo? Não. Vamos lembrar sempre que a lei obedece uma lei maior chamada lei de amor. Que a gente não esqueça isso. Ah, mas o meu filho nasceu com um problema cerebral, nasceu com uma deficiência, isso. E aí, como é que fica? Onde é que está o amor? O amor está exatamente na possibilidade que Deus, esse Pai amoroso e bom, oferece aquela inteligência, aquele espírito, de se recuperar, de se reestruturar para dar sequência ao seu processo evolutivo. Porque nós temos um corpo espiritual que é o nosso instrumento de evolução. Nós temos que ter ele em dia, e cada vez que delituamos, nós complicamos esse corpo espiritual, que precisa ser consertado, e esse conserto vai se dar exatamente através das encarnações, muitas vezes, encarnações com problemas físicos, cujos problemas físicos, repito, reflete aquela necessidade perispiritual de recuperação, onde o espírito em encarnações passadas, por ter delituado, lesou aquela respectiva área, e que depois, no processo novo da encarnação, não teve a condição plena de coordenar de uma forma equilibrada todo aquele conjunto de células que estava ao seu dispor, particularmente as células neurais. Mas também as somáticas também, porque todas elas vão estar sendo, no momento em que após a concepção o corpo começa a ser formado, a multiplicação celular começa, e essa multiplicação ela é coordenada pelo Espírito. Ela é coordenada pelo Espírito, cujo perispírito tem uma propriedade chamada de expansão e outra propriedade chamada de contração. Essas duas propriedades, elas precisam estar equilibradas, e se elas não estiverem, por exemplo, se a expansão estiver em baixa, a multiplicação celular vai se dar, mas a parte da contração vai superar a da expansão, e as células morrem antes do tempo, e em geral é uma gestação frustrada, ocorre dali, muito provavelmente, um aborto precoce, um aborto natural. E aí vem a pergunta, né? De que serve para o espírito uma encarnação dessa, de uma gestação de 2 meses, de 3 meses? De que serve isso para o espírito? Nesses casos, especificamente nesses casos de encarnações cujas gestações chegaram a 2, 3 meses e o aborto natural ocorreu, via de regra são espíritos que foram suicidas. E qual é o grande problema inicial do suicida? O grande problema é o desgosto pela vida. Ele entrou num processo de tristeza, entrou num processo de melancolia, onde então a parte de contração do perispírito, já encarnado, entrou em alta. Ele já começou como que a morrer enquanto estava aqui. Porque ele se desgostou da vida, ele não lutava mais pela vida. E o suicídio foi era questão de um passo só, porque a parte expansionista estava em baixa, né? Então, muito bem, esse espírito desencarna pelo suicídio, volta para o plano espiritual, ele leva esse problema estrutural, que ele agrediu o seu corpo físico, por via de consequência, ele agrediu o perispírito, exatamente naquela região em que ele afetou o corpo físico,
Numa próxima encarnação, ele vai conseguir uma próxima encarnação? Vai. Mas aquele gosto de viver que ele perdeu lá, ele precisa recuperar. E muitas vezes ele precisa de uma encarnação de pouco tempo, de 2 meses, de 3 meses, para trabalhar, para buscar de novo o gosto pela vida. Ao buscar o gosto pela vida, o que acontece com ele, com aquela propriedade de expansão? Começa a se expandir. E ele volta, e ele muitas vezes precisa de mais de uma encarnação frustrada dessa, para chegar a equilibrar as duas propriedades, porque quando chegar nesse equilíbrio, ele vai poder encarnar, ele poder levar uma gestação a bom termo. Por quê? Porque a parte da expansão que está controlando o desenvolvimento e a multiplicação celular vai estar em equilíbrio. A outra parte quer destruir, mas aquela que está expandindo está equilibrada, e a encarnação chega a bom termo. Evidentemente que nós não vamos saber depois se essa criança vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai depender de quanto tempo ele cortou lá naquela existência anterior. Muitas vezes só precisa de 5 anos para completar. Então ele passa, primeiro ele se recupera dessa parte expansionista para equilibrar com a da contração, para depois buscar novamente aquela existência que ainda vai ser um desencarne na infância, vamos dizer, para que depois ele volte a ter uma vida de 60, 80, 90 anos. Então veja que é um processo, o processo da reencarnação, o processo, da encarnação, é fundamental para que o espírito possa buscar essa reabilitação, vamos dizer assim, para que no futuro ele possa coordenar uma nova encarnação, e essa encarnação ser levada a mais tempo, vamos assim dizer, dependendo da sua necessidade, dependendo do quadro encarnatório que ele se comprometeu ao vir para cá. De forma que o processo encarnatório, a encarnação em si como processo, é de uma importância incrível, até porque é ele, como eu disse há pouco, vou repetir, é ele, o reencarnante, que vai coordenar a formação daquele novo corpo. Isso traz para todos nós uma reflexão muito importante, porque nós já estamos na área adulta, na fase adulta. Nós já superamos esta fase, resta saber o que estamos fazendo de importante com esse corpo que hoje nós temos. Porque isso deu trabalho para que pudesse chegar a esse ponto que nós chegamos. Porque, na verdade, a esmagadora maioria de nós já passamos pelo suicídio, passamos por delitos, homicidas, etc, etc, etc. Que isso tudo reflete nas encarnações futuras. Então, Jesus, ao pronunciar, ninguém poderá ver o reino de Deus sem nascer de novo, ele enuncia a lei, e ainda mais, ele está usando um verbo muito importante para que a gente possa separar do seguinte que nós já vamos falar. Nessa primeira colocação de Jesus, ele responde para Nicodemos que ninguém poderá ver, olha o verbo, ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que quer dizer ver? Olhar, enxergar sempre para fora. Ou seja, precisamos nascer de novo muitas vezes para poder olhar para fora com proveito, entender e ver o reino de Deus mesmo nessas coisas externas. Observar, por exemplo, o planeta Terra hoje como sendo uma das casas ou uma das moradas da casa de Deus, que hoje, com a ajuda da astronomia, nós já conseguimos entender melhor isso, né? O universo como casa de Deus e os planetas como moradas, considerando o plano físico de cada um. Então nós todos já estamos, de certa forma, utilizando um corpo depois de muito tempo que nós utilizamos corpos com problemas. Porque hoje, os corpos que estão, as crianças que estão nascendo com problemas físicos,
o que está acontecendo ali? Nunca vamos esquecer do que nós estamos acentuando e enfatizando a questão do amor presente, o amor de Deus nesse processo. Como é que o amor de Deus pode se pronunciar, pode se expressar numa criança que nasce com problemas físicos, sejam eles anatômicos, sejam eles neurais, seja o problema que for? O amor de Deus se manifesta em permitir que aquele espírito encontre, construa um corpo para poder buscar sua própria reabilitação. Que um dos grandes fins da encarnação, ou do retorno da reencarnação, é a reabilitação do espírito. Todos nós, de certa forma, estamos encarnados, nos reabilitando de alguma coisa. Seja na área estrutural, né, que são as expiações, seja na área provacional. Nós temos as provas e temos as expiações. Tanto provas como expiações existem para que nós possamos buscar a nossa reabilitação. Reabilitação ética, reabilitação moral, reabilitação espiritual. O processo se dá para isso. Embora ao reencarnarmos, ao chegarmos aqui, nós comecemos a abraçar mais as questões materiais, até porque a educação que recebemos já de início, ao nascermos num determinado lar, e normalmente a educação nos leva quase sempre para conquistas horizontais. São raras as famílias que objetivam a evolução espiritual daquele filho. A maioria quer que ele tenha sucesso no mundo material, que ele seja, enfim, bem sucedido, né? E é evidente que isso não está errado, pensar desse jeito, mas que esse sucesso seja alcançado de uma forma em que o espírito tenha participado no sentido da fraternidade, no sentido da busca afetiva, no sentido da socialização. Essa é a grande proposta. Porque nós deixamos o plano espiritual para viver num plano material, mas um plano social. Nós vivemos numa sociedade, e viver em sociedade demanda direitos e deveres, particularmente na área cristã. Todos nós somos espíritas e o nosso mestre é Jesus, ou seja, somos cristãos. Nós temos todo um evangelho, nós temos todo um sermão da montanha, todo processos, princípios éticos para ser observado, mesmo nos valores materiais. Porque para que eu possa buscar a minha evolução espiritual, eu não preciso morar dentro de um centro espírita e nem vou conseguir isso. Porque eu estou todo dia no centro espírita. Parabéns, vamos trabalhar. Que isso seja feito com amor. Porque a nossa evolução se dá pelo contato social. E aqui também há contato social. Ótimo. Mas que a gente entenda que lá fora também é uma área propícia para a nossa evolução, porque ela vai se dar, essa evolução, exatamente nesse relacionamento social, no contato entre eu e as pessoas do meu entorno. Como diz a parábola do bom samaritano, que eu seja o próximo do homem caído, da pessoa que necessita, da pessoa que está próximo de mim. Que eu não espere que o outro se aproxime. O dever de se aproximar é meu. Qual dos três você acha que foi o próximo do homem caído? Está no final da parábola. Ou seja, ali Jesus muda o conceito de próximo, mostrando que próximo é o que age, não é o caído. Ou seja, próximo não é estar perto, é estar perto, mas de uma forma ativa. Você pode estar perto e não se aproximar, não ser o próximo, né? Isso é muito importante. Então vejam que esse processo da lei da reencarnação é um processo, é uma lei que há muito tempo vem no tempo e no espaço, para mostrar, e Jesus vem mostrar isso, que através dessa lei, Deus pratica a sua política de reabilitação de seus filhos.
Porque das palavras do Cristo que saíram, das ovelhas a mim confiadas, nenhuma se perderá. Ou seja, isso também tem força de lei. Então tem que haver um meio, um recurso, para que essas ovelhas tresmalhadas possam ser buscadas de novo para o aprisco e ser recuperadas. E o processo reencarnatório é essa força que a lei tem. Essa regra, né, que a lei, que é dotada de uma força para garantir a execução da regra, essa força se chama reencarnação. Que através dela, Deus manifesta a sua política divina de recuperação de seus filhos. Para que de fato nenhuma ovelha confiadas a Jesus se perca. Na verdade, todas as ovelhas, quem são? Os habitantes da terra, que Jesus é o grande governador da terra. Todos nós fomos confiados a Ele. Há quem pense que Jesus está querendo dizer que aqueles que aceitam Ele, não é isso. Todos nós fomos colocados para que ficássemos sob a tutela de Jesus. E todos estamos, independente se somos espíritas, católicos, protestantes, budistas, evangélicos, não importa. Jesus olha o espírito, não olha a pessoa, não olha a classe social. Ele veio para cá para falar para o espírito, para que o espírito desperte. Que aliás não foi só Jesus, desde os antigos profetas, a gente observa desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e assim por diante, todos eles falando dessa espiritualidade, falando da existência de Deus, falando de alguma coisa extraterrena, extracorpórea, para que a existência não fosse utilizada apenas para os valores materiais, que, como eu disse há pouco, não está nada errado buscar coisas materiais. A questão é se você aproveitou aquele contato social, onde você estava buscando os valores materiais, para dali fazer amigos, para dali buscar um relacionamento cada vez mais afetivo, cada vez mais fraterno. Não importa se é lá na construção, se é na rua, se é no supermercado, onde você estiver, onde nós estivermos, nós vamos estar com pessoas a exigir de nós um comportamento. E o que deve reger esse comportamento é a parte afetiva, a parte do coração. Não é a razão, não é a parte do discurso. Eu até estou lembrando de uma expressão usada por Francisco de Assis, que conta-se que ele, quando mandava seus seguidores pregar o Evangelho, ele dizia: ide pregar o Evangelho e, se necessário, usem palavras. Isso é de arrepiar. Ide pregar o Evangelho e, se necessário, usem palavras. Isso quer dizer que antes de qualquer relacionamento, a nossa energia, a nossa vibração, a nossa aura chegue primeiro. O lado afetivo chegue primeiro, porque às vezes apenas um abraço resolve, não precisa nem palavras. Mas se precisar, use palavras sensatas, palavras do Evangelho, porque vai ter momentos que vai precisar falar. Mas que a gente entenda que antes do discurso está o relacionamento afetivo, de compreensão, de fraternidade com quem? Com o esposo, com a esposa, com o filho, com o colega, com alguém na rua. Onde quer que nós estejamos, como eu disse há pouco, nós sempre vamos estar com pessoas. E que a nossa aura, que ela é construída pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, seja a melhor possível, para que ao chegar a nossa aura, em chegando primeiro, ela desmancha qualquer possibilidade negativa. E evitando o discurso, que muitas vezes é vazio, nós impedimos que ocorra uma discussão quase sempre sem muitos propósitos. Então, meus irmãos, a lei da reencarnação
ela vem de longe, porque há quem pense, vocês espíritas falam de reencarnação, mas o Evangelho, a Bíblia não fala disso, e não é verdade. Não só a Bíblia, se nós formos lá para trás, lá para os pré-socráticos, nós vamos encontrar já em Anaximandro e outros da época, século VI, mais ou menos, antes do Cristo, nós vamos encontrar a ideia do retorno do espírito, daquele que morreu que pode retornar, com o nome de palingenesia, um nome até gostoso, palingenesia, processo palingenético. Depois nós vamos encontrar também um outro pré-socrático, que é Pitágoras, falando sobre a metempsicose. O que era a metempsicose? O retorno do espírito ao corpo terreno. Qual era o problema que Pitágoras não entendeu? Porque ele aceitava a possibilidade do espírito humano necessitado, delituoso, réprobo, reencarnar em corpos de animais irracionais. E nós sabemos que isso não é possível. Porque, como eu disse, o corpo do futuro encarnante é formado pelo próprio encarnante, mas com um molde chamado perispírito. E o molde é humano. Não pode, com um molde humano, formar um corpo de um cachorro, de uma cobra, de um coelho. Nisso Pitágoras se equivocou. Porém, a ideia central que a gente bate palmas para ele, é que ele já admitia que o espírito humano podia retornar, e retornava para dar sequência. E ainda mais, onde ele buscou? Ele buscou na Índia, buscou no Egito, ou seja, uma cultura que já existia há muito tempo. Então não foi o espiritismo que criou. Vamos encontrar Sócrates e Platão também, como reencarnacionistas, e depois vamos encontrar Jesus. Quando Jesus chegou, a ideia é aquela que começou lá com palingenesia, metempsicose e assim por diante. No tempo de Jesus se chamava ressurreição. Só que eles então também admitiam tudo que os gregos admitiam. Ou seja, o retorno do espírito. Quem morria podia retornar. Só com um detalhe, como Pitágoras também teve aquele probleminha, o probleminha deles é de que o corpo não era um corpo novo. O espírito retornava no mesmo corpo. E a gente sabe que isso também não é possível, porque quando o espírito vai reencarnar, não existe um supermercado de corpos, vai ali e escolhe um para ti, não existe isso. Ele precisa construir o seu próprio corpo. Então, a época de Jesus será comum entender que o espírito podia voltar. Certa vez, Jesus faz uma enquete junto dos seus discípulos, perguntando o que dizem as pessoas, o que dizem os homens que eu sou. E os discípulos responderam: uns dizem que és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas ressuscitados. Veja só, se isso que os discípulos escutaram nas esquinas, nas encruzilhadas, no burburinho do povo, se eles escutaram é porque eles comentavam isso. E se comentavam é porque acreditavam que o Espírito podia voltar. Acharam que Jesus podia ser um daqueles profetas ressuscitados. E Jesus pergunta: e vós, que achais que eu sou? Ninguém sabia. Aí você pode dizer assim: mas peraí, Pedro respondeu. Por que Pedro respondeu? Porque ele foi socorrido pelo plano espiritual. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus responde: bem-aventurado és Simão Pedro, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. O que ele quis dizer? A espiritualidade te socorreu. Ele foi médium naquele momento. Então, só para a gente ver como a ideia, ela veio caminhando. E depois, quando Nicodemos procura Jesus, que é o título da nossa palestra de hoje, já de início Jesus começa a falar desse processo de nascer de novo. Mas há um ponto muito significativo no começo da conversa de Nicodemos com Jesus, que a maioria procurava Jesus para quê? Para ser curado, para buscar milagre. Mas Nicodemos não, Nicodemos foi lá dizendo: sabemos que vieste da parte de Deus para nos ensinar como um doutor. Olha o conceito que ele fazia de Jesus. É de bater palma, é digno de aplauso para esse homem que foi criticado por procurar Jesus à noite.
Não vamos procurar críticas, vamos ver esse lado positivo, esse lado bom, essa visão que esse homem tinha e que era um dos membros do Sinédrio. Mas nós sabemos que a espiritualidade de luz faz com que espíritos de uma elevação maior reencarnem em determinados grupos para, de certa forma, fazer a diferença, ser um contraponto naquele meio. Então, naquele meio judaizante, super arraigado, daquele farisaísmo hipócrita até, estava lá um Nicodemos para fazer essa contraparte, estava lá um Gamaliel, que depois foi sucedido por Paulo de Tarso, que inclusive se tornou cristão. Só para vocês verem como a espiritualidade de luz nunca nos deixa órfãos, está sempre a nos mandar espíritos de um nível mais elevado, como nós agora recentemente tivemos o nosso Chico Xavier, temos aí um Divaldo Franco, tivemos uma Ivone Pereira, mas temos nas outras áreas, temos na Igreja Católica, né? Papa João XXIII, agora o Papa Francisco, dando um show, como a gente diz assim, dando um banho, né, de humildade e de quebra de paradigmas. Outro dia ele disse, ficou muito claro que ele falava que não há fogo no inferno e que Adão e Eva não existiram. Ter coragem para dizer isso quebra paradigmas, isso quebra modelos. Então são espíritos que vêm já com uma tarefa maior para poder mexer com aquele meio dogmático, né? Como na época judaizante, muito materialistas, apesar de ser religiosos, mas uma religião não espiritualizante, vamos assim dizer, né? Que nós devemos lembrar que foi Gamaliel que impediu que Saulo de Tarso matasse Pedro, Tiago, João, aqueles discípulos que foram presos. Só ele não conseguiu, Gamaliel não conseguiu mudar a ideia de Paulo com relação a Estevão. Estevão, ele disse, não, eu liberto os outros, mas Estevão tem que pagar, porque Estevão desafiou ele lá na Igreja do Caminho. Então, desculpe, eu acho que eu mexi aqui, sem querer. Então, só para os irmãos observarem, no processo reencarnatório também, não apenas espíritos que vêm para resolver os seus problemas particulares, mas vem para ajudar o meio social, para que esse meio possa, de certa forma, despertar para uma realidade maior. Então nós vamos ver em todas as culturas a presença de espíritos mais avançados, reencarnados. Então aí começa o diálogo ali de Nicodemos, né? Quando ele fala de que veio, reconhece que Jesus veio da parte de Deus para ensinar como um doutor. E aí Jesus já responde para ele já, em função da crença dele, Jesus pode falar diretamente sobre a lei, não sobre o processo. Sobre a lei ele pode dizer, ninguém poderá ver o reino dos céus ou o reino de Deus se não nascer de novo. Observe que o verbo usado é ver. Ver está expressando alguma coisa externa, alguma coisa de fora. Ou seja, as nossas encarnações, as múltiplas encarnações que tivemos, nós levamos mais as nossas atenções para o mundo de fora, para reconhecer gradativamente o reino de Deus também nas coisas de fora. Por exemplo, com a ajuda da astronomia, nós podemos entender que a Terra é um dos planetas que integra a casa do Pai. Aí nós vamos buscar lá, há muitas moradas da casa de meu pai, nós vamos entender esse processo externo. Vamos entendendo o aspecto externo nesse ver. Mesmo para essa coisa material, para entender um pouco melhor as coisas materiais, não é numa encarnação que a gente pega. Quem pega numa encarnação é porque já vem de trás. Ninguém se forma um gênio numa encarnação. Ninguém se forma um Newton, né? Ninguém se forma um Einstein e assim por diante. Isso tudo é produto de uma evolução já conquistada. Mas aí Nicodemos fica naquela, né? Mas mestre, como é que pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus faz uma outra afirmação, confirmando a reencarnação, e ainda usando um outro verbo. Agora é o verbo entrar, primeiro era o verbo ver. Ele se
Em verdade vos digo que é preciso renascer da água e do Espírito para poder entrar no reino dos céus. Esse verbo entrar é significativo, porque esse reino dos céus, esse reino de Deus, Jesus vai dizer depois que está dentro de nós. Ou seja, é um mergulho dentro de nós, para que eu possa buscar dentro de mim essas verdades. Eu preciso amadurecer. Eu preciso de muitas encarnações para amadurecer, para buscar dentro de mim e identificar dentro de mim o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparências, ele fala para a samaritana. O reino de Deus não é algo externo, embora a gente saiba que o planeta Terra, no seu aspecto físico, faz parte do reino de Deus. Mas a proposta de Jesus nessa segunda colocação, no entrar, é para que, mostrando-nos a necessidade desse mergulho dentro de nós, para buscar o reino de Deus aqui dentro. Só que nós vamos verificar que com aquele aprendizado lá de fora, quando apenas víamos as coisas, nós vimos a coisa externa, e com esse entrar agora, nós podemos entrar também naquela matéria que nós aprendemos ela. Por exemplo, eu aprendi que uma pedra é uma pedra, não é isso? É uma coisa que o ver me mostrou. Pedra é pedra, pertence ao reino mineral. Mas nessa segunda fase, quando eu vou procurar entrar dentro de mim, eu vou buscar também entrar dentro da pedra. Entrar na pedra. O que é que eu vou encontrar ali? Apenas uma pedra? Eu vou encontrar átomos, gente. Eu vou encontrar vida ali dentro. Átomos em movimento. E nós vamos entender que esses movimentos são proporcionados pelo princípio inteligente que começa o seu processo exatamente na região atômica. Então, mesmo aquele ver que apenas me mostrou o aspecto externo, nesse segundo momento, quando eu já estou mais amadurecido, quando eu já estou entrando dentro de mim, eu começo a observar que uma folha de uma árvore não é apenas uma folha de uma árvore. Eu começo a buscar no existencial, eu procuro então o essencial. Eu lembro de uma passagem de Exupéry, do Pequeno Príncipe, onde o Exupéry conta que certa feita alguém teve na fazenda dele. E esse visitante disse: mas na tua fazenda só tem vacas, árvores e pedras. Quando ele foi embora, o Exupéry responde: esse não viu a minha fazenda. Olha a visão dessa, né? Ou seja, o que aquele cidadão viu primeiro? O existencial. As vacas, as árvores e as pedras. Quando você aprende a entrar dentro de você mesmo, você também entra dentro da própria natureza. Você começa a observar que tudo isso que existe em termos existenciais, só existem porque existe algo essencial por trás, regendo a formatação daquele fenômeno material e existencial. Vejam como esse processo, desse segundo momento de Jesus, para Nicodemos, é fantástico, porque vai mostrar de que nós precisamos, num processo de introspecção, num processo de autoconhecimento, mergulhar dentro de nós, em busca dos nossos valores. E nessa busca vamos encontrar o quê? Vamos encontrar defeitos, vícios e virtudes. Que nós não nos perca nos vícios e virtudes. Vamos encarar, os vícios e defeitos, vamos encarar as virtudes, que na aplicação das virtudes eu estarei neutralizando os possíveis vícios e defeitos, ou defeitos e vícios. E Jesus então continua falando para Nicodemos, e aí onde ele pergunta, aí ele fala do processo, que até então ele estava falando da lei. Aí Nicodemos pergunta para ele: mestre, como pode isso fazer-se? E Jesus não pôde responder para Nicodemos, porque naquela altura Nicodemos, e me parece que a cultura de então, não entendia ainda nada de genética, como é que uma criança se formava. Era preciso vir mais tarde todo o processo científico para explicar que a partir da união de dois gametas, formando uma célula, que essa célula vai se multiplicando e multiplicando, que o espírito naquele momento da concepção, da união dos dois gametas, ele se engaja, ele se integra naquele processo,
E na medida que as células vão se multiplicando, ele vai se incorporando no novo corpo que ele mesmo está formando. Isso ele não podia dizer para o Nicodemos. De novo, acho que bati, desculpem. Entenderam? Então, mas hoje nós sabemos, hoje nós poderíamos responder isso para o Nicodemos. Jesus na época também podia, porque ele sabia como sabe. Jesus é um espírito puro, imagina, se nós sabemos, imagina Jesus. Mas só que Jesus respeitou o candeeiro dele. O que é o candeeiro? É aquela base que você tem, aquela estrutura psicológica, neural, até para poder receber uma informação nova. Então, ele disse, ninguém coloca a luz debaixo do alqueire. Vocês lembram disso? A luz é colocada em cima do alqueire, ou seja, em cima do candeeiro, em cima do velador. Só que é preciso que exista um velador para você colocar a luz. Esse velador tem que ser construído. Esse ponto de apoio para a luz, para a informação nova, Nicodemos não tinha. Onde Jesus, inclusive, respeitava esses candeeiros, falando para cada povo que ele falava, ele primeiro ele identificava com quem ele estava falando e usava termos que pudessem ser compreendidos por aquelas pessoas. Se ele falava com lavradores, ele falava de sementes. Se ele falava com pescadores, ele falava de peixe. Tudo aspectos que na comunicação, isso é muito importante, nós observarmos com quem estamos falando e a capacidade de absorção das informações que o nosso interlocutor tenha, né? Então, na verdade, Jesus termina dizendo assim, se eu te falo das coisas da terra, tu não me entendes, quanto mais se eu te falar das coisas do céu. Olha que coisa fantástica. Porque Jesus até ali tinha falado de coisas da terra. Do que ele está falando? Ele está falando de nascimento. A reencarnação mexe direto com o nascimento. Nascimento que ocorre todos os dias. Era disso que Jesus estava falando, mas ele não entendeu, porque ele não levou para esse lado. Foi o máximo que Jesus pôde falar para ele, né? Então Jesus respeitava isso. Aliás, ele respeitou também a Pilatos, quando ele disse, aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? Como é que Jesus ia responder para Pilatos que era a verdade? Ele silencia. É como se ele dissesse, meu filho, eu sou a verdade, olha para mim. Mas ele não podia falar, que Pilatos também não tinha essa estrutura para entender com profundidade essa informação. Muito bem, então nós vemos então o processo da lei e o processo da encarnação. Duas coisas diferentes. Uma coisa é a lei, outra coisa é quando o Espírito está reencarnando, que ele vai completar esse processo biológico só lá pelos 7 anos. Por isso que diante de uma criança de 4, 5 anos, você não pode dizer, olha, aí está um espírito encarnado. Você tem que usar no gerúndio, está encarnando, porque ele vai completar a encarnação lá pelos 7 anos, e pelos 15, 16 anos no aspecto psicológico. O biológico até os 7 anos, mais ou menos. Muito bem, então o espírito está encarnado. Vamos então levar para o nosso caso. Todos nós somos espíritos encarnados. O que compete a cada um de nós? Pensar sobre tudo isso. Sobre o trabalho que tivemos para manter o corpo que temos hoje. Quantas vezes em encarnações passadas nós já demos cabo do nosso corpo. Ou seja, trabalhar hoje pela alegria de viver, pelo gosto de viver. Agradecer a Deus todos os dias a vida que se tem. Agradecer o que temos, não ficar preso no que não temos. Não ficar nos preocupando com questões futurísticas, e sim viver o dia a dia, o hoje, o aqui e agora, para que aquelas horas possam ser bem aproveitadas como espíritos milenários que somos. Nós espíritas sabemos disso. Mas é importante nós não só entendermos a reencarnação, como entendermos e lembrarmos de que se nós somos reencarnacionistas, quer dizer que nós entendemos que somos espíritos milenários. Ou seja, que nós também entendemos a pré-existência. Que nós estamos vindo nessa caminhada em direção à nossa pureza espiritual, para o cumprimento do sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai.
Outra coisa muito importante, que pelo processo encarnatório, pela lei divina, pela encarnação, pela reencarnação, nós estamos no quadro familiar que precisamos estar. Cada um de nós está de posse do corpo que precisa. Ou seja, o que determina se o teu corpo está perfeito ou tem alguma deficiência é a tua necessidade espiritual. Não é nada com vingança divina. Não é nada com resgate, porque está pagando isso, pagando aquilo. Está se reabilitando. Deus manifesta, como eu disse no início, através dessas leis, o seu amor. Então a lei de causa e efeito é regida por amor. A reencarnação é regida por amor. Então, mas e aquela criança com aquele defeito físico? Para aquele espírito, aquele é o corpo que ele precisa. É aquele corpo que vai restaurar a sua necessidade expiatória. Que nós temos questões provacionais e expiatórias. Para isso, nós temos um corpo adequado para as nossas necessidades. Nós temos uma família adequada, a família nuclear. Nós temos uma família orbital, aqueles que vieram depois e foram se agregando. Tudo isso faz parte de um grupo de espíritos que há muito tempo vimos caminhando juntos. Não é de hoje que nós participamos da família que nós estamos participando. O que tivemos foram sobrenomes ou nomes diferentes, mas os espíritos são os mesmos, que ao desencarnarem, retornam para ter novamente contatos com aqueles espíritos que já viveram, conviver com aqueles que são afetuosos, que são a beleza, que são esses que nos dão sustentação, mas também conviver com os desafetos, que aí é que está o desafio. Se você quiser saber com quem mais você precisa trabalhar, observe o desafeto, aquele que não te aceita, aquele que não te entende. É ali que precisa haver a persistência, para que com o trabalho ético, cristão, amando a Deus, amando ao próximo, possa ser aproveitada aquela circunstância, que vocês podem ter certeza, aquela circunstância familiar não aconteceu por acaso. Além da tua necessidade, da nossa necessidade, existe toda uma cobertura espiritual atuando para que aquele grupo de espíritos possam se entender. Nós não estamos à deriva, não estamos à mercê da própria sorte. Nós temos Jesus no comando, nós temos Deus no comando, nós temos grupos de espíritos de luz nos auxiliando para que aquela família possa trabalhar da melhor forma possível, aproveitando da melhor forma possível a presente encarnação. E aí, o que eu posso fazer pela minha família? Busque Jesus. Porque Jesus vai nos recomendar amor, vai nos recomendar perdão, vai nos recomendar caridade, amor ao próximo. O Evangelho é todo de ética, para que você possa eticamente produzir alguma coisa e desenvolver os teus sentimentos, porque isso é o que vai, segundo Pedro, pagar ou apagar a multidão de pecados é o amor. O amor cobre a multidão de pecados. E é interessante que nós podemos observar por essa frase, que um ato de amor, pode cobrir milhões de pecados. Olha que coisa fantástica. É o amor divino. O amor divino é algo incomensurável. A capacidade multiplicativa do amor é uma coisa assim, incompreensível ainda para nós. Como é que pode um ato de amor cobrir 1000 pecados, 1000 erros? E esse 1000 que eu usei, ainda é pouco. Não tem número, é uma multidão de pecados. Ah, mas eu não peco. Como não? Todos nós erramos. Se não estamos errando hoje, já erramos, e precisamos dessa cobertura amorosa, divina, para que possam ser neutralizadas essas energias, essas arestas negativas, esses resíduos evolutivos possam ser resolvidos. Então isso tudo passa por uma confiança em Deus. Por isso que o livro dos Espíritos começa na questão número 1, que é Deus. Para que nós possamos desenvolver cada vez mais a nossa ligação com Deus via Jesus e diretamente via próximo. Porque agora, hoje, diante de nós, o grande representante de Deus na terra é quem está perto de você. Somos nós, cada um somos representantes de Deus. Ao eu atuar de uma forma positiva com meu irmão,
eu estou fazendo uma atuação para Deus. É como se fosse um compromisso meu para com Deus. Só que para eu cumprir esse compromisso de mim para com Deus, Ele envia o seu representante para que possa atuar. E às vezes ele está até a me agredir, mas é o representante de Deus que eu preciso perdoar. Que nós possamos refletir sobre essas questões. Nós queremos agradecer a atenção de vocês, agradecer a Deus, a Jesus, essa equipe espiritual desta casa, que sempre está a nos dar cobertura, e todos aqui, nós rogamos a Jesus por todos, para que as famílias, os lares aqui representados, possam nesse momento ser abençoados, com essas energias tão fantásticas que estão a nos envolver a todos, que aqueles que não puderam comparecer sejam beneficiados, e que todos nós, ao sairmos daqui, possamos sair imbuídos de muita garra para viver, muita vontade de viver, muita alegria para viver, muito gratos a Deus pela vida que nós temos recebido. Que Jesus nos abençoe, que a sua paz nos acompanhe a todos, hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz. Assim seja. A gratidão é toda nossa, seu Luiz, pela sua presença, pela sua mensagem. Nós desejamos ao Senhor um bom retorno para Joinville e um bom retorno para cá de volta. Não demore tanto tempo.